O vídeo de hoje é sobre uma doença muito famosa, a toxoplasmose. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje a gente vai falar sobre uma doença muito famosa, principalmente no mundo dos felinos, a toxoplasmose. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. A toxoplasmose é uma das doenças parasitárias mais comuns em seres humanos. Causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, na maioria dos casos ela passa desapercebida sem apresentar sintomas. Mas é uma doença perigosa quando acomete mulheres grávidas, pois pode causar graves complicações se for transmitida ao feto. Além do ser humano, o toxoplasma pode infectar outras espécies, como por exemplo bovinos, suínos, dentre outras. Essas espécies são consideradas hospedeiros intermediários desse parasita. Já os felídeos, como o leão, o tigre e o gato doméstico, são hospedeiros definitivos do toxoplasma. Por conta disso, eles têm papel muito importante no ciclo de vida do parasita. Mas será que o gato é realmente o principal vilão dessa história? Quando se fala em toxoplasmose, o gato é lembrado apenas por ser hospedeiro do parasita, mas ele também sofre com a doença. Na fase aguda da toxoplasmose, o animal raramente apresenta sinais clínicos. Alguns poucos gatos podem apresentar febre, prostração, falta de apetite. Esses sinais tendem a se resolver naturalmente sem nenhum tipo de intervenção. Nessa fase, o parasita se reproduz dentro das células do intestino do gato durante 1 ou 2 semanas, período em que há a eliminação do protozoário nas fezes do gatinho. Já na fase crônica da doença, o gato não elimina mais o parasita pelas fezes e também não apresenta mais sinais clínicos. Mas não há total extinção do parasita do organismo do animal. O gato começa a conviver harmonicamente com o protozoário ali dentro do seu corpo, o que de todo não é muito ruim, desde que o animal esteja saudável e imunologicamente competente. Mas se porventura acontecer algum quadro de imunossupressão na vida do animal, como por exemplo nos casos de FIV e FeLV, o parasita pode ser reativado e voltar ao seu ciclo de vida, e o gato volta a apresentar os sinais da fase aguda da doença. O diagnóstico definitivo da toxoplasmose felina é raro, já que os gatos eliminam o parasita pelas fezes durante um curto espaço de tempo depois da infecção. Isso faz com que seja difícil de identificar o parasita no exame de fezes. O diagnóstico deve ser feito baseado na combinação de histórico do paciente, um exame clínico bem feito, teste sorológico e no exame de fezes. Para a prevenção da infecção pelos gatos, deve-se evitar fornecer carne crua ou mal passada para os animais. O tratamento de gatos com toxoplasmose é baseado no estágio de desenvolvimento da doença e nos sinais clínicos que o animal está apresentando. Não existe nenhum tipo de medicamento capaz de eliminar por completo o parasita do corpo do animal infectado. Por conta disso, casos de recorrência da doença são frequentes, principalmente em animais que apresentam baixa de imunidade. O prognóstico é bom, principalmente se o diagnóstico e o tratamento forem feitos no início da doença. A transmissão da toxoplasmose para seres humanos pode acontecer de 3 formas. A primeira é pela ingestão de carnes mal cozidas que contenham o parasita, ou pela ingestão de alimentos ou água contaminados pelo protozoário. A segunda é pelo contato com os felídeos. Os gatos eliminam durante a fase aguda da doença o toxoplasma gondii nas fezes, que pode ser ingerido pelo ser humano quando não há uma correta higienização, principalmente das mãos. E a terceira possibilidade, que é a mais rara, é pela transmissão direta pela corrente sanguínea, como por exemplo a transfusão de sangue, num transplante de órgãos ou pelas vias gestacional. É claro que a infecção durante a gravidez é uma das principais preocupações que a população em geral tem quando a gente fala em toxoplasmose. Os problemas causados pela toxoplasmose durante a gestação variam de acordo com o trimestre que ocorre a infecção materna. Se a mãe está com a doença ativa durante o primeiro trimestre gestacional e ocorre a transmissão para o feto, as consequências são muito negativas, podendo inclusive provocar o aborto. A taxa de transmissão para o feto durante o primeiro trimestre é em torno de 10 a 20%. No segundo trimestre, a transmissão para o feto
acontece em 33% das gestações em que a mãe apresenta a doença ativa. Mas o feto consegue conviver satisfatoriamente bem, mesmo com as agressões do parasita. O bebê pode apresentar déficits cognitivos e problemas oculares. No terceiro trimestre, a transmissão da mãe que apresenta a doença ativa para o feto é muito mais comum, mas a doença é bem mais branda. Os bebês podem apresentar baixo peso ao nascer, pneumonias, problemas no fígado ou até mesmo não apresentar nada. Ou seja, à medida que a gestação avança, cresce a chance de transmissão do parasita da mãe para o feto, mas diminui a gravidade e as consequências da doença para o recém-nascido. Pesquisas mostram que a forma que apresenta maior taxa de transmissão de toxoplasmose para o ser humano é a ingestão de carne crua ou mal passada, infestada pelo parasita, ou a ingestão de alimentos ou água contaminadas pelo protozoário. Por conta disso, a gente conclui que o gato não é o principal vilão nessa história da toxoplasmose. Para a prevenção da transmissão da toxoplasmose para grávidas, simples medidas de higiene devem ser adotadas, como, por exemplo, lavar com frequência as mãos e os alimentos antes de ingeri-los. A gestante que tem gatos em casa deve evitar fazer a limpeza da caixa de areia dos seus animais. E a pessoa que for fazer essa limpeza deve utilizar água fervente para uma limpeza mais eficaz. E se não tiver outra forma, só tiver a gestante para poder fazer essa limpeza da caixa de areia, ela deve utilizar luvas durante esse procedimento e depois descartá-las. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.